Caríssimos irmãos e irmãs, povo de Deus, estimadas famílias reunidas neste Santo Domingo, o dia do Senhor, eu vos saúdo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bom dia a todos. Hoje é mais um dia no calendário deste aperto que nós vivemos do Covid-19. Eu tenho a certeza que todos estamos cumprindo as instruções que nos foram dadas de estarmos em casa, de lavarmos as nossas mãos e também de cuidarmos da nossa face, pôr luvas, pormos a máscara e outros. E eu estou certo que Deus está vos protegendo. E como sempre o fazemos neste período, embora não tenhamos a oportunidade de estarmos juntos, cá estamos outra vez para, através desses meios, nós nos comunicarmos com aqueles que podemos, mas também sabemos que a palavra está passando para todos os outros, que a nossa fé está em Deus. Ele é certamente o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na angústia. Ele é a nossa fortaleza. E aqueles que confiam em Deus são mesmo como Sião, que nunca se abala. Para esta manhã, e olhando para o nosso calendário litúrgico, nós trouxemos este tema: a oferta que Deus aceita é cheia de gratidão. No nosso cenário temos aquele hino que diz: tudo entregarei, tudo a Cristo entregarei. O que significa que, ao falarmos dessas ofertas, nós estamos também falando da nossa entrega pessoal. Tudo entregaremos. E escolhi para textos de reflexão o versículo 11 de 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1 e versículo 11. E é em referência a Ana. E diz assim: e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tuas servas deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. No Novo Testamento, em São Lucas, capítulo 21, versículo 1 até o versículo 4, encontramos o outro texto. E assim diz: e olhando ele, Jesus, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobejava. Mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha em sua casa.
palavras do Senhor. Oremos. Santíssimo e Altíssimo Deus, nós te louvamos, te bendizemos, porque tu és Deus e não há outro igual a ti. Te somos gratos pela vida que nos deste neste dia. Te somos gratos por esse dia, por esse sol que paira sobre as nossas cabeças. Pelo ar que respiramos, ó Santo Deus, pelo ambiente de paz que nos destes, pelas famílias que temos, por tudo, ó Santo Deus, incluindo esta terra amada que nos destes. Nós te somos gratos por tudo isso. Por isso viemos aqui prestar nossa homenagem, nosso reconhecimento por todos estes favores que o Senhor nos concedeu. Abra as nossas mentes para percebermos a Tua voz. Abra, Senhor, o nosso coração para que permitamos a Tua entrada triunfante e se assenhoreias de nós. Se conosco, nos acompanha, Senhor. Quando falares, não permita, Senhor, que nós endureçamos os nossos corações, mas que, pelo poder do Teu Espírito Santo, nós possamos receber de Ti aquilo que nos serve e nos dá vida. Isto te pedimos, confiantes nos merecimentos de Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A oferta que Deus aceita é cheia de gratidão. Talvez em outras palavras poderíamos dizer que Deus aceita a oferta que é entregue de coração, de alma. Ofertar é dar graças. Mas muitas vezes, e deve ser sempre em reconhecimento de algo, sentimento de amor caridoso, ou mesmo presentear algo a alguém na esperança de ser aceite. Oferecer também significa propor, expor, dedicar, especialmente entregar algo a alguém que achamos que deve merecer o nosso favor. Agora, quando nós recebemos a oferta, nós o aceitamos com sentimento afetuoso de gratidão pelo benefício que se recebe e que acresce algo na nossa vida. O sentimento de ofertar está ligado à empatia, que significa nos colocamos nos pés das pessoas a quem dirigimos a oferta. Mas também, você não vai ofertar a uma pessoa com quem você não tem boas relações. Oferecer sempre requer estar em bons termos com esta pessoa, para que esta oferta seja recebida com agrado e de coração. É verdade que às vezes nós temos que agir como o bom samaritano. Isso significa que nós não consideramos os outros como inimigos, mas quando eles necessitam, nós passamos por cima das relações negativas e agimos para os ajudar. Para nós, os cristãos, e eu também creio, para muitos, dar é um mandamento. E se explica pelas seguintes 4 razões. Primeiro,
Ofertar é reconhecer e ser grato ao que Deus fez e continua a fazer na nossa vida. É aquilo que nós chamamos ação de graças. Em segundo lugar, ao ofertarmos, nós também reconhecemos e mantemos a nossa relação íntima e contínua com Deus. Muito mais quando nós o fazemos de coração puro, adorando a Deus em espírito e em verdade. Deus, segundo Jesus, procura a tais pessoas que vêm a Ele com esse espírito, com esta entrega total de coração. Em terceiro lugar, ofertar a Deus é um dever para os que reconhecem a sua graça, dada a cada um através da criação e também da salvação. Deus não só nos criou, mas também nos salvou. E o quarto elemento é que ofertar a Deus é seguir o modelo que vem de Deus. Quando Ele mesmo disse, inspirando o evangelista João, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso significa realmente que quando nós damos, nós estamos a imitar o nosso Deus. Aquele que deu o seu Filho para morrer pelos seus filhos, pelo seu povo. Por isso Deus amou-nos ao nos criar e partilhar conosco a sua essência. Sobrou em nós o seu próprio fôlego de vida. Tornou-nos seres sapientes. E ainda assim colocou-nos numa relação privilegiada, procurando por nós mesmo quando nós nos desviamos para a nossa salvação. Por isso a Deus nós somos gratos e temos o dever de o expressar, ou de expressar essa gratidão de várias formas, ligando-nos a quem nos faz bem, que é Deus. Daí a nossa religiosidade. Nós estamos ligados a Deus por essa ação de graça, consagrando-nos a Ele como o nosso Deus. As razões anteriores juntam-se também a uma outra razão, a razão social. Ao ordenar o ofertório, Deus teve como motivo a ação social e outros serviços úteis ao seu povo. É verdade que Deus não come dinheiro, não come pirão como nós comemos, mas realmente Deus associa-se a nós como instrutor de como devemos viver. E por isso institui essa oferta como uma forma de solidariedade, uma forma de prestar serviços àqueles que têm necessidade. E parece que é também daqui que os impostos vêm. Vai haver uma certa relação. Em Êxodos 25, 1 a 9, o motivo de Deus convocar o seu povo para oferecer foi a construção do tabernáculo. Mas, lendo com cuidado, o foco principal foi: me farão um santuário para que eu, o vosso Deus, possa habitar no meio do meu povo, no meio de vós. Trazei tudo que vocês têm para a construção do tabernáculo, mas a razão principal
é que eu quero viver no vosso meio. E em Malaquias, capítulo 3, versículo 6 a 12, nós encontramos que a razão principal é que haja mantimento na minha casa. É que haja mantimento na minha casa. Que não falo mantimento na minha casa. A mesma implicância social das ofertas é encontrada no discurso de Jesus Cristo, quando orienta os seus discípulos dizendo: procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, pregai que está próximo o reino de Deus, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes e de graça dai. Então significa realmente que nós damos porque recebemos de graça. Ana devolveu a Deus o que recebeu de Deus. E é de graça. E ela sentiu essa alegria, essa adoração, esse louvor de saber que Deus lhe respondeu. E por isso ela não tinha como. Tinha que responder também a Deus. Nós encontramos isso em São Mateus 10, 5 a 8. E quando da sua despedida aos seus discípulos, Jesus, lavando os pés aqueles a quem ele escolheu para serem seus discípulos, ele disse para ele: ora, se eu, sendo Senhor e o Mestre, vos lavei aos pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Aceitar ser seguidor de Cristo é oferecer-se a sermos servos na missão de Deus, de anunciar a vinda do seu reino para a salvação do mundo. Somos uma oferta consagrada ao Senhor. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Perguntou São Paulo. E eu penso que essa é uma pergunta que nos fazemos sempre. Não sabemos nós que somos o templo de Deus e que Deus deve habitar em nós? É uma grande oferta que nós fazemos a Deus. Nós, feitura sua, continuamos a viver na sua comunhão, na sua presença, entregando-nos como um sacrifício vivo com os nossos corações para o Senhor. O que sobressai do discurso de Jesus para os seus discípulos são as bem-aventuranças prometidas àqueles que se entregam de coração ao ministério para servir ao Senhor, imitando Jesus. Deuteronômio 28, Isaías 55, falam dessas bem-aventuranças. E diz Malaquias: enquanto os incrédulos murmuram buscando a razão da sua fé, então os que temiam, os que se lembram do seu nome, eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei
como um homem poupa seu filho, que o serve, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Essa diferença vereis, porque o que serve a Deus está ligado a Deus. Tudo o que faz, falo para honrar e glorificar ao Senhor. E Ele faz isso com tudo o que está em si. Como diz o mandamento, honra a teu Deus com todo o teu coração, todas as tuas forças, com tudo o que você tem, sirva ao Senhor. Nesta era do Covid-19, repetimos lembrar as palavras do homem idoso que foi salvo da morte quando lhe foi apresentada também a fatura dos dias em que foi tratado com um ventilador. E ele chorou, não por causa dos 500 euros que tinha de pagar. Ele próprio confessou e disse: eu estou soltando essas lágrimas por pensar o que teria de pagar a Deus pelos meus 94 anos respirando o ar da atmosfera criado por Deus sem pagar. Quer dizer que temos muita graça, temos muitos motivos para realmente oferecermos alguma coisa a Deus. Caríssimos, quando Deus diz se fechar as janelas do céu, se realmente o sol deixar de enviar os seus raios, se não houver lua, nós saberemos que afinal tudo vem de Deus e foi Ele que fez. Essas palavras de Deus referem-se exatamente à nossa ingratidão, de não reconhecermos que ama, merece o nosso louvor e também merece ser servido com tudo que nós temos. Há 4 coisas que a nossa oferta exprime. Em primeiro lugar, a nossa oferta expressa a nossa gratidão a Deus. Isto é, a forma como nós apreciamos as beneficências de Deus para conosco. Não é recompensa. Nós não podemos nem conseguimos recompensar a Deus pelas coisas que Ele preparou e faz para nós. Em segundo lugar, ofertar exprime a nossa auto-entrega, o nosso voluntarismo, nosso dever de sermos gratos por aquilo que Deus faz por nós, graciosamente. Aqui, dever não é obrigação, mas aquilo que é justo fazer e é feito de coração. O dever é aquilo que a nossa consciência aprova e diz mesmo, eu devo fazer. Enquanto que a obrigação é imposta. O dever suscita esta obrigação que não é imposta de fazermos aquilo que nós achamos que é justo. Em terceiro lugar, ofertar é um ato de fé e fidelidade a Deus. Basta lembrar o nosso patriarca Abraão, quando sem hesitar se predispôs a oferecer o seu próprio filho a Deus. Ele não o fez por exibição, não. Ele ouviu a voz de Deus. Foi Deus que o propôs. E ele mesmo pensou, esse é filho da graça, eu o recebi de Deus, então devo entregá-lo. E nós vimos
como Deus, pela sua graça e pelo seu amor também, disse ao nosso patriarca: basta. Eu agora acredito que você crê em mim. Acredito também que você me obedece, você é obediente. Por isso não será o teu filho que será sacrificado. Veja mais adiante o cordeiro que vai salvar o teu filho. Certamente Deus estava dizendo: é o teu coração que eu quero que você me entregue. E o nosso patriarca entregou o seu coração a Deus. Caríssimos irmãos, a oferta e a oração estreitam o nosso relacionamento e também a nossa comunicação com Deus. Aperfeiçoam a nossa comunhão com Deus e permite que Deus nos use, nos aceite para a sua honra e glória. Ofertamos para aqueles atos em que o nosso Deus é glorificado. E o ofertar também dá-nos um estatuto invejável, o de sermos amigos de Deus. É verdade que Jesus nos desafia. Haverá alguém que é capaz de dar a sua vida pelos amigos, pelos seus amigos. Por isso, imitemos Jesus, dando a nossa vida ao serviço do seu reino. Em quarto lugar, oferecer exprime um coração sincero de paz e de amor para conosco, para com o próximo e também para com Deus. Reconhecer o que somos, os outros que nos rodeiam e quem é Deus, quem nos fez a sua própria imagem e semelhança, dá-nos um valor e dignidades incomensuráveis. Alguém disse: dizimar é participar do banco de crédito de Deus com juros bonificados e justos. Isto justifica porque verdadeiros dizimistas são os homens e mulheres mais bem-aventurados do mundo, porque participam da economia de Deus, assentem na justiça e sinceridade. Não estão ansiosos, pois sabem de quem dependem e sabem que Ele é fiel e justo para vos dar, para nos dar aquilo que mais nós ansiamos. A velha e viúva que nós lemos em Lucas deu o que tinha para sobreviver. E fez-lo porque dependia totalmente de Deus. É como quem diz: se o Senhor é que me dá, neste momento em que sinto alegria para lhe agradecer e não tenho mais do que aquilo que é a minha sobrevivência, não, eu vou te entregar, tudo entregarei a ti, porque também de ti eu espero. Você é a única salvação minha, é o único escudo, é a pessoa de quem eu dependo. Ela sabia que Deus é quem assegura a sua vida. Por isso, dar a Deus é depender da sua graça, que dá paz e dá segurança. O apóstolo Paulo diz que: oh Deus, a tua graça me basta. Não preciso de muita coisa, a tua graça me basta. Dependendo de ti, eu sou abençoado. Eis o convite de Jesus: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. São Mateus 11, 28.
O mundo nos aperta, o mundo nos oprime, o mundo rouba e chama-nos pobres. Mas Deus nos daria as terras, as águas, os mares, a vegetação, o ar, o sol e a lua, os amigos, nos daria tudo de graça, se não houvesse os oportunistas que chamam o que é de Deus seu e sujeitam a humanidade inteira às migalhas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Significa, de facto, participar desta economia de Deus, a economia do amor, a economia que acumula para dar vida, para dar dignidade, a economia que serve para salvar pessoas. Eu me lembro, na minha aldeia, uma vez sentados no Onjango, o velho, meu avô, dizer: o rico africano é aquele que salva o jovem quando é levado para a escravatura. O velho rico da aldeia compra, dá o seu dinheiro para que esse jovem não vá escravo, nem vá para o contrato. O que significa que o amor de Deus deve contaminar-nos. E aquilo que tivermos, que também temos a certeza vem de Deus, devemos colocá-lo como ação de graça à disposição daqueles. Que Deus vos abençoe. Partilhai o. Nós nos sentimos muito felizes, porque muitos na igreja estão partilhando o pouco que têm com os vizinhos, com outras pessoas que estão ouvindo, que estão passando mal. Não é fácil viver a quarentena no período em que estamos a viver. Temos que reconhecer que, de facto, há fome, há carência e devemos ser solidários. Que Deus vos ensine a partilhar e fazei-o com fé de que Ele vos dará, Ele multiplicará os vossos vasilhames de óleo e também de farinha, quando derem àqueles que mais necessitam. De graça recebestes de Deus, também de graça dai. Com certeza que Deus suprirá cada vez mais as vossas necessidades. Sede justos e amai-vos uns aos outros. Amém. Oremos. Deus Pai, Deus eterno, escute lá do céu o nosso clamor. Tu que conheces os nossos corações, conheces as nossas necessidades, o Senhor que vigia lá do céu os nossos caminhos e também os lugares onde vivemos e trabalhamos. Senhor nosso Deus, a Ti nos dirigimos esta manhã com súplicas e ações de graças por tudo o que o Senhor nos tem dado. Continuamos, ó nosso Deus, a invocar a Tua presença na nossa vida, a Tua proteção, o Teu poder que sara as nossas enfermidades e também perdoa o nosso pecado. Continue, Senhor, a ter misericórdia da nossa terra. Continue, Senhor, a olhar por este povo, por estas famílias. Mesmo aqueles que têm fome, ó Santo Deus, visite as suas portas. Abra essas portas para que vivam. Acima de tudo,
ó Santo Deus, revele-te aos nossos corações e dê-nos um coração humilde, tolerante, pacífico, para que a nossa estadia dentro dessas casas resulte na paz, na harmonia, na unidade da família, não na sua destruição. Tenha compaixão de nós, ó Santo Deus. Fortaleça o nosso espírito e vivifica-nos como teus filhos renovados pela tua graça. Por isso mesmo te agradecemos por concederes o teu Filho Jesus Cristo para ser o Cordeiro que tira o pecado do mundo, a fim de que nós voltássemos novamente a te chamarmos Pai. A tua graça habita em nós. Olhe para o mundo com misericórdia e livre-o desta pandemia. Guarde-nos, Senhor. Guarde-nos, Senhor. Em teu nome, guarde-nos, Senhor. É o que nós te pedimos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito prevaleça conosco e conosco por tempos sem fim. Amém. Queremos agradecer àqueles que mais uma vez estiveram na nossa companhia, louvando e agradecendo a Deus. Esses momentos servem para nós manifestarmos a nossa união. Embora nós não estejamos fisicamente juntos, como sempre o fazemos, estamos juntos em espírito. Deus liga-nos como seus filhos, não só como membros da IECA, mas também como aqueles que no mundo reconhecem e louvam, glorificando o nome do nosso Deus, agradecendo-lhe por causa desta maravilhosa oferta de seu Filho para a nossa salvação. Por isso, nas nossas casas, haja paz. Saibamos verdadeiramente amar. Haja paz. O que nós ouvimos em Cabinda não é justo, nem é humano. O que realmente sobe a minha cabeça para matar toda a minha família? Não é possível. Não é possível. Sejamos tolerantes. Saibamos perdoar. Saibamos amar essas pessoas que Deus colocou ao nosso redor. São flores. Nós olhamos para ela, não conseguimos fabricá-las. É um dom de Deus, para que nós pudéssemos ter um vizinho, um amigo, um companheiro, uma pessoa junto de nós. Já se provou que é impossível vivermos sem a companhia dos outros. Então, amemos-nos. Nós não estamos guardados nas casas, fugindo do vírus e criando cadáveres dentro de casa. Não é justo. Não é justo. Haja perdão, haja coragem de ultrapassarmos as nossas dificuldades. Sejamos com Deus, que mesmo sabemos que o ofendemos, mesmo sabendo que o ofendemos, Ele veio a nós. Veio a nós. Onde estás, Adão? Onde estás, o angolano? Onde estás? E veio partilhar conosco o seu amor que perdoa, o seu amor que tolera, o seu amor que ama os inimigos, mesmo
mesmo que esta mulher que temos em casa a consideremos inimigos, então, ou inimiga, pelo menos cumpramos aquilo que a Bíblia diz: amai os vossos inimigos. E amar os nossos inimigos significa não retribuirmos o mal que eles nos fazem. Não vamos retribuir. Amá-los significa realmente não retribuir. Mostrar-lhes como eles deviam se portar para conosco. Porque também está escrito: aquilo que vocês desejariam que os outros vos fizessem, é isso que vocês devem fazer. Essa mensagem é importante, porque nós não vivemos só para nós. Vivemos para os nossos filhos, vivemos para as nossas famílias, vivemos para a nossa pátria, vivemos também para o mundo. Deus não nos colocou aqui só por causa do nosso egoísmo. Não. Deus olhou, testou-nos e reconheceu através do nosso patriarca Adão que é impossível vivermos sem companhia. Por isso, amemos os nossos irmãos e irmãs. Amemos a nossa mulher. Amemos nossos filhos. Pelo menos, se você não tem mesmo vontade, não tem mesmo força para amar a tua esposa, ame pelo menos a tua esposa por causa dos teus filhos. Ame a sua esposa. Reconcilie-te com a sua esposa. Eu estou insistindo nisso porque não foi bom para mim ouvir a eliminação de uma família completa. Não por outra situação, um outro acidente, mas porque alguém usou a violência para exterminar uma família inteira. Nós não devemos esperar que isso aconteça. Nós não devemos esperar que tenhamos óbitos desse gênero por muito mais. Falamos da família, falamos também da violência pública, da bandidagem. Amemos as pessoas e não as tratemos como animais de caça. Eu penso que quem fez aquilo em Cabinda não terá paz em nenhum lugar. E é isto que Deus diz: Caim, tu mataste Abel, e quem te matar morrerá 7 vezes. Por isso, não criemos desgraças na nossa vida. Não criemos maldades que nos acompanham ao longo de muito tempo. Amemos-nos uns aos outros. E quero terminar chamando a atenção àqueles princípios que nós estamos a observar. O tempo não dura a passar. E também o tempo não dura em mudar as coisas. Daqui a bocado, certamente, nós sairemos das nossas casas. E é bom que saiamos são, com coragem e força, para podermos continuar a trabalhar e também a louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Por isso, Deus tem suportado os seus filhos por muito tempo, com muita paciência. E Ele está provando-nos agora, se nós temos esta paciência, esta coragem de estarmos na nossa casa como uma forma que nos levará à salvação. Eu não estou me referindo à salvação espiritual, mas salvação física, que também inclui
a salvação espiritual. Porque só o corpo são é que pode prestar uma adoração sã, verdadeira. Por isso é que nós o invocamos quando estamos na cama do hospital. Queremos que Ele nos salve. Queremos que Ele tire essa dor. Deus tenha compaixão de vós. Proteja o nosso país. Proteja todos aqueles que estão envolvidos em acabar com este coronavírus. Nos proteja também da malária, de outras doenças. Deus seja realmente a nossa fortaleza e o nosso socorro. E abençoe a nossa terra e o mundo. Amém.